vai nessa tua força. Eu vos escolhi porque vós sois fortes. A palavra de Deus tem permanecido em vocês. Vocês têm vencido o maligno. Vamos semear, vamos regar, vamos colher. Deus é conosco, mas muitas vezes preferimos dar ouvidos às vozes que falam de incredulidade, falam de medo, falam de insegurança. Talvez esteja falando aqui para jovens que desistiram das suas carreiras no Enem, porque tentaram uma vez, tentaram duas vezes, e alguns amigos, algumas pessoas falaram: muda, tenta outra coisa, não estuda mais não, isso não é para você. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados na sua vida, jovem. Mas você precisa escolher que tipo de voz você quer ouvir. Josué e Caleb estavam de um lado, os outros 10 espias estavam de outro. Os 12 estavam falando, mas é o povo quem decide quem quer ouvir. A gente não tem como impedir o que a gente vai ouvir, mas a gente pode escolher a quem a gente vai dar atenção. Todos podem falar, a gente não tem como impedir que o som chegue até nós, mas a gente pode permitir e escolher qual som vai ficar dentro de nós. Ouvir, você vai ouvir de tudo. Ouvir, você vai ouvir todos. Mas você tem que saber quem você vai permitir, qual voz você vai permitir permanecer dentro de você. Os jovens estão entendendo o que eu estou pregando? Levanta a mão direita. Estão entendendo muito? Levanta a mão esquerda. Balança assim. Muito bom. Todos estão entendendo. Existe um rei. Eu estou aqui falando sobre exemplos de insucesso quando a gente dá ouvidos a vozes erradas. Existe um rei na Bíblia chamado Roboão. Qual o nome dele? Fica a dica aí, quem quer ficar grávida, ter um filho, um homem. Roboão parece ser um nome legal, embora a história dele não é nada legal. Roboão é filho de Salomão, neto de Davi. E diz a palavra de Deus que assim que ele assumiu o trono, todas as 12 tribos vieram até ele, como se fosse uma reunião assim, um presidente acabou de se eleger, vieram todos os governadores da federação para se reunir com ele. Isso era comum, eles faziam novos acordos, eles faziam novos tratados ali naquele momento. E quando vieram as 12 tribos de Israel, eles começaram a se queixar: olha, a gente está cansado, o imposto está muito alto, por conta do templo lá que teu pai ergueu lá, construiu, a gente foi taxado de uma maneira severa, as edificações de Salomão tiveram um preço muito alto para nós, agora dá uma aliviada aí para nós. Roboão, ainda jovem, ele vai se aconselhar com os conselheiros antigos, com os anciãos, aqueles mesmos que foram os conselheiros do sábio rei Salomão. E os anciãos aconselharam ele: não, dá ouvidos à voz dos príncipes das tribos, porque se você der ouvido à voz deles, você vai ganhá-los, você vai ter um reino unido, pacífico. Mas ele foi se reunir também com a rapaziada do futebol, com a rapaziada da escola, e a galera falou assim: esses velhos não estão com nada. Fala para a galera assim: ó, você acha que Salomão, meu pai, foi duro? Pois eu serei ainda muito mais pesado. Fala para ele assim: ó, o dedo mindinho meu é muito mais pesado do que os lombos do meu pai. Você acha que o Roboão ouviu quem? A velharia, a velha guarda ou a galera do futebol? A galera do futebol, obviamente. Está repreendido. Eu vou falar a tua palavra, Senhor, ninguém vai me deter aqui. Vocês estão ouvindo minha voz, né? Tem mais alguma coisa que eu te falei para você ficar? Falei lá fora, fica com a mão estendida, tipo Arão e eu, hein, pastor Ricardo? Pelo amor de Deus, tem 2 filhos para criar, uma mulher linda. Sabe que eu sempre oro, né? Quando essas coisas acontecem: Senhor, perdoa meus pecados, cuida dos meus filhos e não permite que minha esposa case de novo. Eu tenho essa oração, me benzo e falo amém. O fato é que o Roboão ouviu a galera do futebol, e quando isso aconteceu, o seu reino foi enfraquecido, porque das 12 tribos, apenas 2 ficaram sobre o seu reinado. Todas as outras 10, que foram ser chamadas agora o Reino do Norte, ou Israel de fato, se aliançaram e romperam a aliança com a casa de Davi. Apenas Judá e a tribo de Benjamim ficou sob a administração de Roboão.
E quantos jovens têm a sua vida enfraquecida, têm a sua vida empobrecida, porque não ouve os conselhos dos mais experientes, não ouve os conselhos dos pais, não ouve os conselhos dos pastores, não ouve os conselhos dos líderes, não ouve os mais velhos, não ouve os carequinhas, não ouve os cabelos brancos. E a gente precisa ser humilde o suficiente para entender que nós jovens, posso me incluir com vocês? Vocês permitem? Nós jovens temos a força, mas eles têm a experiência. E às vezes a gente, com muita força, a gente não tem essa sabedoria, essa visão de mundo que os mais idosos têm, e a gente se desgasta tanto, a gente se esforça tanto com coisas que a gente não precisava gastar e empenhar tanta energia. E aí sabe o que vai acontecer? Os anos vão passar, algumas coisas não acontecem na sua vida e você vai falar: por que eu não ouvi o meu? Eu pensei, obrigado, Bia, muito obrigado. Vou pregar só para Bia aqui agora. Por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não ouvi a minha mãe? Vou puxar a brasa para a minha sardinha, para a nossa sardinha. Por que eu não ouvi o meu pastor? Pastor, porque eu não ouvi os mais experientes. Muitos jovens hoje têm sua vida enfraquecida e empobrecida por serem rebeldes aos conselhos dos mais velhos. Eu poderia falar sobre a vida do profeta Jonas, que uma vez ouvindo a voz do Senhor, ele se rebelou e fugiu do conselho da voz do Senhor. E você conhece a história. Ele teve que passar por uma tempestade, ele provocou danos e prejuízos a terceiros, ele foi engolido por um grande peixe, para depois de tudo isso voltar ao centro da vontade de Deus e cumprir a voz do Senhor. E de novo, quantos jovens que ouvem a voz de Deus, porque Deus fala nesse lugar, irmãos. Deus fala com a sua palavra, Deus tem ministrado coisas no seu coração, mas você resiste, você se rebela, você vai para longe daquilo que a voz do Senhor te direcionou. Para hoje e avalia, por que tem acontecido algumas tempestades ao longo da sua vida, ao redor da sua vida, porque então as suas emoções se encontram tempestuosas. Será que não é porque você está fechando os ouvidos para a voz do Senhor? E é nesse ponto aqui que eu vejo sempre Deus, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai galardoador, o nosso Pai misericordioso, o nosso Pai bondoso, como nós cantamos aqui, o nosso Deus sempre lamentando o fato dos seus filhos desprezarem a sua voz. No Salmos capítulo 81, a partir do versículo 8, sei que o irmão vai colocar a cola aqui para vocês, então vocês acompanhem a leitura comigo, e tenta captar o coração de Deus chorando, porque os seus filhos não estão dando ouvidos à sua voz. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, se você conseguir mudar a versão aí, se for possível, só para não confundir. Diz aqui o texto bíblico assim: escute, meu povo, as minhas admoestações. Ó Israel, se ao menos você me escutasse. Não haja no meio de vocês nenhum Deus estranho, nem se prostrem diante de um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim, deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse! Ah, se Israel andasse nos meus caminhos! Eu derrotaria logo os seus inimigos,
Eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que me odeiam se submeteriam ao meu povo, e isto duraria até quando? Para sempre. Mas a vocês, meus filhos, eu sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com mel que escorre da rocha. Esse é o coração de Deus chorando, porque Ele fala, mas os seus filhos, tais quais adolescentes rebeldes, não querem ouvir. Falam para o pai: nada a ver, pai. Nada a ver, pai. Alguém já falou isso para o pai? Vamos fazer uma oração de quebra de maldição aqui hoje. O povo de Israel vivia assim, negligenciando a voz de Deus. E vocês leram comigo o texto, parem e observem o que Deus está falando.